Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a receita C5. Ela segue normas específicas. Essas regras têm por objetivo restringir o acesso aos fármacos, que não devem ser utilizados para fins estéticos ou de ganho de massa muscular, como popularmente se imagina. Afinal, o risco de aumento na agressividade, acne severa, tumores e outros efeitos colaterais é maior em quadros de automedicação. Neste podcast, explico mais sobre os medicamentos que exigem prescrição C5 e como fazer seu uso seguro. Mostro ainda como renovar a receita médica de um jeito prático, com o auxílio da telemedicina. Sobre o que é receita C5. É o documento necessário para a aquisição de anabolizantes, conforme define o Ministério da Saúde. Os esteroides anabolizantes são drogas que têm como função principal a reposição de testosterona, hormônio responsável por características que diferem em homem e mulher. Isso ocorre nos casos em que tem ocorrido um déficit desse hormônio, por exemplo, no envelhecimento, pois atuam no crescimento celular e em tecidos do corpo, como o ósseo e o muscular. Esse grupo de medicamentos pode desencadear uma série de reações adversas. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, incluiu os anabolizantes numa das listas de remédio controlado. Sobre as regras da receita C5. A prescrição é feita através da receita de controle especial, emitida em duas vias. Por uma razão simples, a primeira via fica retida na farmácia ou drogaria no momento da compra, enquanto a segunda serve para orientação médica do paciente ou cuidador, contendo informações sobre a posologia, ou seja, horários, dosagens e demais recomendações a respeito do tratamento. A retenção de uma via desse tipo de receita branca permite o rastreio por parte da Anvisa, que tem por objetivo coibir o uso indiscriminado de anabolizantes. Apenas veterinários, dentistas e médicos devidamente cadastrados em seus conselhos profissionais, como o CRM, podem prescrever os fármacos da lista C5. Médicos também devem seguir as instruções da Resolução CFM 2333/2023, que veda o uso de qualquer formulação de testosterona sem a comprovação diagnóstica de sua deficiência, excetuando-se situações regulamentadas por resolução específica. Uso de formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com finalidade estética ou de melhora do desempenho esportivo. Prescrição de hormônios divulgados como bioidênticos, em formulação nano ou nomenclaturas de cunho comercial e sem a devida comprovação científica de superioridade clínica para a finalidade prevista na resolução. Prescrição de moduladores seletivos do receptor androgênico. Sobre o que deve constar na receita C5. De acordo com a Lei 9.965/2000, que detalha os campos indispensáveis para a prescrição de anabolizantes, a receita C5 deve conter: identificação do profissional, número de registro no respectivo Conselho Profissional, CRM ou CRO, número do cadastro da pessoa física, CPF, endereço e telefone profissionais, nome, do endereço do paciente, número do Código Internacional de Doenças. Para saber mais a respeito, consulte a legislação. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a lista de medicamentos com receita C5. A lista de medicamentos pertencentes ao grupo C5 é atualizada periodicamente. Ouça a lista descrita que reúne 31 substâncias: androstanolona, bolasterona, boldenona, cloroxomesterona, clostebol, deidroclormetiltestoster, drostanolona, estanolona, estanozolol, etilestrenol, fluoximesterona ou fluoximetiltestostena, formobolona, gestrinona, mesterolona, metandienona ou metandrostenolona, metandranona, metandriol, metenolona, metiltestosterona, mibolerona, nandrolona,
noretandrolona, oxandrolona, oximesterona, oximetolona, prasterona, somapacitana, somatrogona, somatropina, hormônio do crescimento humano, testosterona, trembolona. Você pode consultar a versão mais recente no site da Anvisa. Sobre como solicitar receita C5. Como a prescrição finaliza o ato médico, é necessário comparecer a uma consulta para obter esse documento. Isso porque a receita C5 só será emitida após entrevista com o paciente, anamnese, avaliação física e, por vezes, a realização de exames complementares. Uma vez agendada a consulta online ou presencial, o profissional conduz a anamnese. É uma conversa roteirizada para entender qual a queixa principal e quando se iniciou. A intensidade dos sintomas, idade, comorbidades, tratamentos em curso e outras informações referentes ao histórico do paciente também devem ser compartilhadas. Depois, o médico avança para o exame físico, no qual poderá analisar a constituição física, funcionamento e alterações nos sistemas do organismo. Caso considere necessário, ele poderá pedir diferentes exames complementares para afastar ou confirmar a hipótese diagnóstica. Só a partir do diagnóstico é que o médico recomenda o tratamento, que pode incluir fármacos da lista C5. Sobre a validade da receita C5. A prescrição do tipo C5 é válida por 30 dias, contados a partir da data seguinte à emissão. A critério médico, pode ser liberada a quantidade de remédio suficiente para até 6 meses de tratamento, ou 5 ampolas, se for uma droga injetável. O documento pode ter até 3 substâncias que fazem parte das listas C1 e C5. Sobre como renovar uma receita C5. Quem precisa de uma nova receita para dar continuidade ao tratamento pode marcar uma nova consulta médica. Mas existe outro caminho para o caso de a sua prescrição estar perdendo ou ter acabado de perder a validade. Basta usar a plataforma da telemedicina Morte para renovar a receita online com comodidade e sem burocracia.